E se a base de toda a nossa vida digital fosse frágil? Pois é, hoje vamos explorar uma nova forma de construir sistemas, que vai muito além do código. É sobre construir com coerência. Olha, para a gente entender por que isso é tão necessário, a gente precisa primeiro olhar para um desastre que quase aconteceu. Essa é a história de como uma única pessoa quase conseguiu a chave mestra de toda a internet. Como a gente vê aqui, o ataque ao X-Utils não foi um hack de uma noite para outra. Foi uma campanha de engenharia social super meticulosa que durou 2 anos e meio. Tudo começou com esse usuário, Jia Tan, que foi construindo confiança aos pouquinhos, ajudando o mantenedor do projeto que estava claramente esgotado. O ataque não foi ao código, mas à pessoa por trás dele. O plano era genial e, ao mesmo tempo, apavorante. Ao comprometer essa biblioteca de software que quase ninguém conhecia, o invasor estava prestes a conseguir uma chave mestra invisível para incontáveis servidores no mundo todo. Pensa só, acesso secreto a bancos, governos, infraestrutura crítica, um estrago sem precedentes. E como é que essa ameaça global foi parada? Não foi por um sistema de segurança de milhões de dólares, não. Foi pela curiosidade de um único engenheiro. Anders Frund percebeu um atraso de só meio segundo, 500 milissegundos, num processo de login. Essa anomalia minúscula foi o fio da meada que desvendou toda a conspiração. Esse quase desastre revela uma verdade bem desconfortável. Nossa infraestrutura digital é frágil porque a gente só foca na parte técnica. A gente ignora completamente as camadas humanas e éticas, como o esgotamento de um voluntário ou a confiança sendo manipulada, que no fim das contas foram os verdadeiros pontos de falha aqui. Essa vulnerabilidade toda escancara a necessidade de um novo tipo de construtor. Alguém que consiga enxergar o sistema inteiro e não só as linhas de código. E é como resposta a essa fragilidade que o Observatório ISCC propõe esse novo papel, o arquiteto multidisciplinar. E ele não é só um programador, entende? É um profissional que opera em 3 camadas ao mesmo tempo: a tecnologia em si, a economia que sustenta o sistema e a governança ética por trás de tudo. Essa frase aqui resume tudo perfeitamente. O papel muda de ser só um músico na orquestra para ser um maestro. Não se trata só de tocar as notas certas, ou seja, escrever o código, mas de garantir que todo o sistema, a tecnologia, as pessoas e o propósito toquem em harmonia. Então vamos ao projeto. Vamos ver como o kit de ferramentas desse arquiteto se organiza nessas 3 áreas principais. A primeira dimensão é a técnica, uma palavra grega que significa ofício, arte. Aqui a gente está falando da engenharia de sistemas, é o alicerce. O código é limpo, o sistema é seguro, a infraestrutura é sólida e principalmente auditável. Isso quer dizer ter domínio de back-end, de banco de dados, de segurança e de integrações financeiras. O objetivo da Tecné é muito claro: garantir que a verdade do sistema possa ser comprovada tecnicamente, sem depender de confiança cega. E aqui a gente vê um exemplo da Tecné em ação. Cada transação, cada troca de valor é registrada como uma prova criptográfica. Isso cria o que a gente chama de ledger da verdade. Um registro que não pode ser alterado nem apagado. A verdade técnica do sistema fica assim, garantida. A segunda dimensão é a oikos, que tem a ver com casa, com gestão do lar. Nesse contexto, é a arquitetura econômica. Porque, vamos combinar, um sistema pode ser perfeito tecnicamente, mas se ele não for sustentável ou legal, uma hora ele desmorona. É aqui que o arquiteto precisa pensar como um economista. Como o sistema gera receita. Os incentivos estão estimulando o comportamento certo? O modelo é justo, transparente e, claro, cumpre todas as obrigações fiscais? A terceira dimensão, e talvez a mais crucial, é a pneuma, que significa espírito, sopro de vida. Essa é a governança e o propósito do sistema. É a sua bússola moral. A função da pneuma é fazer as perguntas difíceis. O que a gente está construindo é ético? Nossas ações refletem o que a gente fala? Foi justamente a falta de pneuma, de um sistema de apoio ético e sustentável para o mantenedor, que abriu a porta para o ataque no X-Utils. E quando você junta Tecne, Oikos e Pneuma, o resultado é mais do que só um software. É um sistema projetado para ser antidegradação, ou seja, um sistema que se fortalece com o tempo, em vez de se perder no caminho. O lado esquerdo da tela mostra o problema da maioria dos sistemas hoje. Eles funcionam tecnicamente, mas são caóticos no nível humano. A abordagem do arquiteto multidisciplinar busca o resultado da direita.
Um sistema onde a tecnologia e o propósito humano estão alinhados, caminhando na mesma direção. Mas como se mede alinhamento ético? O ISC propõe uma inovação bem interessante para isso, o score de coerência. Pense nele não como um score de crédito, mas como um score de integridade, que mede o impacto positivo das interações de alguém no sistema. Esse mecanismo foi pensado justamente para prevenir crises como a do XAUTILS. Um sistema com um score de coerência poderia ter sinalizado o comportamento manipulador do tal Jia Tan muito antes de ele conseguir qualquer tipo de controle. A confiança é substituída por uma reputação que pode ser verificada. Esse modelo todo não é apenas uma teoria, é um chamado à ação, uma convocação para uma nova geração de construtores. O desafio para essa nova geração de arquitetos é conseguir tecer esses 3 pilares na própria fundação da nossa infraestrutura digital. Primeiro, a verdade, sistemas auditáveis por natureza. Segundo, o caminho, modelos econômicos justos e sustentáveis. E terceiro, a vida, garantir que cada interação gere valor real e distribuído para todos. Este é o princípio fundamental que deve guiar esses novos arquitetos. Uma regra de ouro, basicamente. No fim das contas, a pergunta que esse novo modelo deixa pra gente é profunda. A gente está só construindo ferramentas ou estamos construindo ecossistemas que evoluem sem perder sua alma? A resposta para isso vai definir o futuro da nossa sociedade digital.